Meninas de longo, rapazes de smoking, porque essa é uma ocasião de gala. Hoje nós vamos falar sobre o último teorema de Fermat. Olá, meu nome é Daniel Nunes, você está no Tem Ciência e hoje a gente vai falar sobre uma das maiores sagas da história da matemática e que começa em 1637, com Pierre de Fermat, enquanto ele estudava o livro Aritmética de Diofanto, um grego que viveu ali por volta de 250 depois de Cristo. Esse era um livro repleto de problemas e um desses problemas dizia o seguinte: como fazer para dividir um quadrado em dois quadrados? Ou, em linguagem moderna, dado o número racional C, como encontrar dois racionais A e B, tais que A ao quadrado mais B ao quadrado seja igual a C ao quadrado. Esse problema está relacionado com o resultado mais famoso da geometria, o Teorema de Pitágoras, que tem mais de 2000 anos. Se C for a hipotenusa e A e B os catetos de um triângulo retângulo, o Teorema de Pitágoras diz que A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado. Quando A, B e C são inteiros, como no caso do triângulo de lados 3, 4, 5, temos uma chamada tripla pitagórica. Encontrar triplas pitagóricas era um problema já plenamente resolvido nos tempos do Fermat. Elas são geradas através de uma fórmula simples. Durante a leitura do livro de Diofanto, Fermat fez várias observações escritas nas margens das folhas. Nesse problema dos quadrados, o Fermat escreveu o seguinte: é impossível separar um cubo em dois cubos, uma quarta potência em duas quartas potências, ou, em geral, qualquer potência maior do que 2 em duas potências do mesmo tipo. Eu descobri uma prova realmente maravilhosa desse fato, mas essa margem é pequena demais para contê-la. E essa é a nota de margem mais famosa da história. Embora o problema original de Diofanto falasse sobre números racionais, é claro que se não tem solução racional, também não vai ter solução inteira. Então, para a nossa história aqui, é como se o Fermat tivesse dito que a equação a elevado a n mais b elevado a n igual a c elevado a n, onde n é um inteiro maior do que 2, não possui solução para a, b e c inteiros. O próprio Fermat nunca mais voltou no assunto e, infelizmente, a prova que ele disse que tinha nunca foi encontrada entre os seus papéis. E nos 350 anos seguintes, nenhum matemático foi capaz de provar nem de refutar a afirmação do Fermat. E é assim que começa a história do chamado Último Teorema de Fermat. Ele recebeu esse nome porque o Fermat escreveu diversas outras notas nas margens desse mesmo livro. E quase sempre ele não dava grandes detalhes sobre as suas ideias, mostrando apenas raciocínios incompletos. Só que todas as demais notas foram provadas ou refutadas pela comunidade matemática após a morte do Fermat. Como sobrou apenas uma última nota sem resposta, é daí que vem o nome de Último Teorema de Fermat. Mas como não tinha prova, não era um teorema, era uma conjectura. O próprio Fermat resolveu um caso particular dessa conjectura. Usando um raciocínio conhecido como método da descida infinita, ele resolveu o caso n igual a 4. Eu não vou fazer os detalhes aqui. Esse vídeo é pequeno demais para conter esses detalhes, mas a ideia do método da descida é supor, por absurdo, que existe uma solução. Ou seja, imagina que existem inteiros A, B e C tais que A4 mais B4 é igual a C4. Fermat conseguiu provar que se isso fosse verdade, então existiriam outros inteiros, A barra, B barra e C barra, que também seriam solução do caso n igual a 4, mas que seriam menores que a solução anterior. Ou seja, A barra mais B barra mais C barra seria menor do que A mais B mais C. Então, se houvesse uma solução, você sempre conseguiria encontrar uma solução menor. Ou seja, teria infinitas soluções, cada uma menor do que a anterior. Só que, como as soluções são números naturais, isso seria impossível. Eles não podem ficar infinitamente menores. Uma hora a coisa tem que terminar. E essa contradição mostra a impossibilidade. E esse é o engenhoso método da descida. Depois disso, o primeiro avanço nesse problema só aconteceu no século XVIII com Euler. Usando números imaginários, que era uma novidade na época, Euler conseguiu estender o método da descida para provar também o caso n igual a 3. E aqui cabe uma observação simples, mas importante. Para provar o último teorema de Fermat, só faltava mostrar que não existe soluções para n primo ímpar. Isso porque todo número composto é o produto de primos. Então, se o número n não for uma potência de 2, existe algum primo ímpar que divide o n. Digamos, n é p vezes n. Se houvesse uma solução para n, digamos AN mais BN igual a CN, então AM, BM e CM seriam solução do caso P.
Assim, se o caso P já fosse descartado, consequentemente, não poderia haver uma solução para nenhum múltiplo de P, senão a gente teria uma contradição. No caso em que n fosse uma potência de 2, como Fermat já tinha provado o caso n igual a 4, n teria que ser pelo menos 8, então seria divisível por 4. E aí o mesmo argumento que a gente usou para P' poderia ser repetido aqui para concluir que as potências de 2 já estão descartadas por conta daquele caso n igual a 4. Então, o resumo da ópera é que, para provar o último teorema de Fermat, faltava apenas mostrar que não existiam soluções para os primos ímpares a partir de 5, já que o caso 3 também já tinha sido resolvido pelo Euler. Até meados do século XIX, os únicos avanços foram os casos n igual a 5 e 7. As provas eram baseadas em versões cada vez mais sofisticadas do método da descida de Fermat, só que elas funcionavam apenas no caso do expoente específico em que foram desenvolvidas. Isso era um problema, já que o último teorema de Fermat jamais seria completamente demonstrado se os avanços fossem feitos somente caso a caso, porque existem infinitos números primos para serem demonstrados. Era necessário um método geral, que atacasse todos de uma vez, mas até então não havia sequer um esboço de uma prova geral. Em meados do século XIX, a Academia Francesa de Ciências ofereceu um prêmio para quem resolvesse o último teorema de Fermat. Grandes matemáticos participaram, entre eles Lamé, que havia resolvido o caso n igual a 7, e Cauchy, um dos principais personagens por trás da formalização do cálculo. Cauchy é o pai da definição formal dos limites, que é uma pedra no sapato de boa parte dos alunos de cálculo. Tem gente que termina cálculo sem saber direito como isso funciona. E é por essas e outras, por não aceitar uma coisa dessas, que eu criei o Dominando Cálculo, o curso de cálculo do Tem Ciência. Esse curso é para quem quer aprender cálculo de verdade. Ele começa bem basicão, ainda ali no pré-cálculo, que é aquela parte da matemática do ensino médio essencial para você se dar bem no cálculo. Então o curso parte ali bem do básico, mas te leva até o avançado, para que você realmente saia com um nível diferenciado de conhecimento do cálculo. Ou seja, a gente pega ali na base da montanha e te leva até o topo. O curso conta com material didático completo, centenas de exercícios, todos com resposta passo a passo, tem suporte para dúvidas, tem grupo exclusivo no Telegram, enfim, tem tudo ali para você alcançar realmente uma compreensão profunda do cálculo e sentir que você realmente atingiu um novo nível. É até uma covardia com quem não fez. Então, clica no link da descrição ou do comentário fixado para conhecer mais a respeito do Dominando Cálculo e aprender cálculo a partir dos conceitos, sem decoreba, e alcançar um outro nível de compreensão. Beleza, então estava rolando o concurso da Academia Francesa de Ciências para resolver o último teorema de Fermat, mas depois de 7 anos, ninguém foi capaz de apresentar uma resposta correta. Só que houve um avanço, na verdade um grande avanço, acompanhado também de uma má notícia. E o responsável pelas duas coisas foi Ernst Kummer, que conseguiu resolver o problema para uma classe ampla de números primos chamados de primos regulares. Foi a primeira vez que o método geral resolvia vários casos simultaneamente. Mas o lado ruim da história era que o método não funcionava para primos irregulares. E por uma dessas ironias do destino, existem infinitos primos irregulares. Então o saldo do século XIX era de uma grande desesperança em relação ao último teorema de Fermat. O trabalho de Kummer indicava que, com a matemática conhecida na época, o problema não poderia ser resolvido. Mas não tem nada tão ruim que não possa piorar. Nos anos 30 do século XX, Kurt Gödel publicou os seus famosos teoremas da incompletude. Inclusive tem vídeo sobre isso aqui no canal. O que você precisa saber sobre a incompletude é que ela garante que existem resultados matemáticos que são verdadeiros, mas que não podem ser provados. E poderia muito bem ser esse o caso do último teorema de Fermat, que na época já resistia há quase 300 anos a todas as tentativas de prova. E olha que foram muitas tentativas. O último teorema de Fermat está no livro dos recordes como a proposição matemática com o maior número de demonstrações incorretas da história. Parte disso se deve ao prêmio Wolfskehl, oferecido em 1908 para quem resolvesse o problema. O prêmio era de 100 mil marcos alemães, o que daria algo da ordem de uns 2 milhões de dólares nos dias de hoje. Mas com a hiperinflação alemã após a Primeira Guerra, o prêmio se reduziu drasticamente. Isso não afastou a apresentação de soluções por milhares e milhares de amadores.
A Universidade de Göttingen era responsável por analisar as soluções. O diretor de departamentos de matemática durante boa parte da primeira metade do século XX era Edmund Landau, e cabia a ele a responsabilidade pela avaliação. Ele perdia tanto tempo com isso que ele precisou bolar um método de produção em série de respostas negativas, já que as soluções estavam sempre incorretas. O que ele fez foi mandar imprimir centenas de cartões, tipo esse daqui, ó. Prezado, papapá. Grato pelo seu manuscrito com a demonstração para o último teorema de Fermat. O primeiro erro é página tal, linha tal. Isso torna a demonstração inválida. Professor Landau. Então, o Landau pegava cada carta, juntava um desses cartões e entregava para os alunos preencherem. O panorama no século XX era que matemáticos sérios não deveriam perder tempo com o último teorema de Fermat. Já eram 300 anos sem resposta, na verdade sem nenhuma perspectiva favorável, e se aventurar nisso provavelmente seria uma grande perda de tempo. Ainda mais que o teorema em si não tinha nenhuma importância. Desculpa Fermat, mas a verdade é essa. O glamour estava apenas no desafio, mas o resultado em si era matematicamente irrelevante. E é nesse contexto de desesperança que surge o herói da nossa história, Andrew Wiles. Quando criança, ele tinha tomado conhecimento do último teorema de Fermat e era fascinado pelo assunto. A ideia de resolver um problema que havia resistido por tanto tempo era muito sedutora. Na juventude, Andrew tentou, mas ele teve o mesmo sucesso que todos os outros antes dele. Em 1975, Andrew Wiles iniciou seu doutorado em Cambridge. Ele sabia que não poderia trabalhar diretamente na pesquisa sobre o último teorema de Fermat, isso seria um tempo perdido. Então, seguindo a sugestão do seu orientador, ele foi trabalhar com uma área bastante alta na época, chamada de curvas elípticas. Uma curva elíptica é essencialmente o conjunto dos pares x e y que são solução da equação y2 igual a x3 mais ax mais b, onde a e b são números inteiros. O principal interesse por trás das curvas elípticas é encontrar soluções inteiras. O problema é que você tem infinitos inteiros para testar e ver se eles estão ou não na curva elíptica. Então, ao invés de vasculhar entre infinitos inteiros, o primeiro passo é olhar para o que se chama de soluções módulo P, onde P é um número primo. Beleza, mas o que é isso? Inteiros módulo P nada mais são do que o conjunto que vai de 0 a P menos 1. Se você pega um inteiro x qualquer, sua versão módulo P é simplesmente o resto que x deixa na divisão pelo P. Por exemplo, 5 módulo 3 é igual a 2, porque 5 deixa resto 2 ao ser dividido por 3. O lance é que você pode somar, subtrair e multiplicar números módulo P simplesmente passando o resultado da operação novamente ao módulo. Por exemplo, pensando em inteiros módulo 5, 2 vezes 3 dá 6, que deixa resto 1 ao ser dividido por 5. Então, a gente diz que 2 vezes 3 módulo 5 dá 1. Também é possível dividir, mas isso aqui não vem ao caso. O que importa é que para estudar uma curva elíptica, o primeiro passo é contar as soluções módulo P para todo P'. Ao fazer isso, a gente obtém uma espécie de DNA da curva elíptica e que vai ter um papel crucial na solução do último teorema de Fermat. Para ser honesto, não é apenas isso, mas sim uma sequência εp formada por 1 mais p menos o número de soluções módulo P. É como se o número esperado de soluções fosse p mais 1, e esse epsilon de p fosse o desvio em relação ao número esperado de soluções. E são esses erros que formam o DNA da curva elíptica. A não ser pelo fato de que a gente está procurando soluções inteiras para a curva elíptica, isso não parece ter muito a ver com o último teorema de Fermat. E na época que Andrew Wiles fez o seu doutorado, de fato não tinha nada a ver mesmo. O que tinha a ver com curvas elípticas, ou pelo menos acreditava-se que tinha a ver, era uma outra área de estudos de objetos conhecidos como formas modulares. Formas modulares são funções supersimétricas. Elas surgem como funções deriváveis envolvendo números complexos e que possuem algumas condições muito fortes de simetria. Uma maneira de ter uma noção bem superficial do que são formas modulares é enxergá-las como funções definidas em látices. Um látice é um reticulado no plano complexo, que é obtido a partir de dois pontos que formam vetores que não estejam numa mesma reta. Os pontos do látice são aqueles pontos alcançáveis a partir de múltiplos inteiros dos vetores da base. Uma forma modular é essencialmente uma função complexa periódica ao longo do látice, ou seja, ela se repete a cada ladrilho de um látice. Essa periodicidade faz com que a forma modular tenha uma representação através de séries de Fourier, que é um somatório como esse aqui.
E não se preocupe se você não faz ideia do que seja isso. O que importa é que os coeficientes da série de Fourier são o DNA da forma modular. Você deve se lembrar que ainda há pouco a gente falou no DNA das curvas elípticas, certo? Pois bem, nos anos 50 do século passado, um matemático japonês chamado Yutaka Taniyama se deu conta de que os primeiros termos do DNA de uma determinada forma modular, que ele estava estudando, eram idênticos aos primeiros termos do DNA de uma conhecida curva elíptica. Calculando mais termos, ele viu que a identidade dos DNAs permanecia. Então, trabalhando junto com um colega, Goro Shimura, eles colecionaram evidências de que, de fato, parecia que havia uma maneira de traduzir formas modulares para curvas elípticas e vice-versa, explorando esses DNAs. Só que isso era algo extremamente improvável, porque as duas áreas eram completamente estranhas uma à outra. O fato de que, segundo os dois colegas japoneses, elas seriam essencialmente a mesma coisa, seria uma descoberta incrível e que unificaria duas áreas importantes da matemática e que estavam a pleno vapor em meados do século XX. Só que Taniyama e Shimura não foram capazes de provar a afirmação que eles fizeram, e ela ficou então conhecida como conjectura de Taniyama-Shimura, formulada em 1957. Para você ter uma ideia da importância dessa suposta unificação, é algo que seria comparável ao que aconteceu na física do século XIX, quando a eletricidade e o magnetismo, até então separados, foram unificados em uma teoria de eletromagnetismo. Unir áreas distantes é sempre muito promissor, porque problemas até então sem resposta dentro de curvas elípticas poderiam ser traduzidos para formas modulares e, quem sabe, resolvidos usando técnicas já existentes dentro dessa área, ou vice-versa. Então essa ponte poderia trazer um grande desenvolvimento para a matemática, e por isso a conjectura de Taniyama-Shimura era um problema muito importante. Só que além de importante, ela era também muito difícil, e até ali os anos 80 ninguém fazia ideia de como prová-la. Enquanto isso, Andrew Wiles seguia normalmente a sua carreira como professor tomando cafezinhos em Princeton, até que em 1986 ele recebeu a notícia de que Ken Ribet havia provado que o último teorema de Fermat era um corolário da conjectura de Taniyama-Shimura. Ou seja, a partir dali, se a conjectura de Taniyama-Shimura fosse provada, o último teorema de Fermat também seria provado. É como se fosse um dominó derrubando o outro. Isso deve ter sido a melhor notícia da vida do Andrew Wiles, porque ele era um especialista em curvas elípticas e a conjectura de Taniyama-Shimura era um problema muito importante dessa área. Apesar de ser um problema sem solução há 30 anos, mas pelo menos era considerado matemática séria, algo respeitável no qual ele poderia trabalhar. Mesmo que ele não resolvesse a conjectura, ele certamente faria avanços relevantes para a matemática, teria bons artigos para publicar e não teria desperdiçado seu tempo. Ou seja, ele finalmente tinha uma boa desculpa para perseguir o seu sonho de infância, que era provar o último teorema de Fermat. E agora ele tinha um caminho. Ele provaria o último teorema de Fermat se provasse a conjectura de Taniyama-Shimura. Apesar disso ter iluminado a vida do Andrew Wiles, para a comunidade matemática, o que Ribet fez foi mostrar que um problema difícil, como o último teorema de Fermat, havia sido reduzido a outro problema também extremamente difícil, a conjectura de Taniyama-Shimura, ou seja, era como se não tivesse adiantado nada. A maneira como o Ribet fez para conectar os dois problemas é complexa, mas a gente pode fazer um esboço aqui. O que o Ribet fez foi completar um raciocínio feito um ano antes pelo matemático Gerhard Frey. É um raciocínio por absurdo. Ele parte de que existe uma solução hipotética da equação de Fermat para chegar numa contradição. Essa contradição, então, mostra que a hipótese era falsa, portanto, não existe solução. Imagine então que AN mais BN é igual a CN, onde n é um inteiro maior ou igual a 5, já que os casos 3 e 4 do último teorema de Fermat já tinham sido provados, e A, B e C são números inteiros. A curva de Frey é a curva elíptica dada por y2 igual a x vezes x mais AN vezes x menos BN. O grande lance é que Frey percebeu que essa curva possuía propriedades bizarras, que faria da sua existência algo improvável. O Ribet conseguiu completar o raciocínio e mostrar que a curva não podia ser modular, ou seja, o seu DNA não poderia corresponder ao DNA de uma forma modular. Portanto, se a conjectura de Taniyama-Shimura fosse verdadeira, que prevê que toda curva elíptica é modular, então isso significa que a curva de Frey era uma curva elíptica impossível.
E como essa curva era formada por uma solução hipotética da equação de Fermat, a conclusão é que a solução hipotética não poderia existir, ou seja, vale o último teorema de Fermat. Pois bem, então, começando em 1986, Andrew Wiles passou 7 anos trabalhando em segredo para tentar provar a conjectura de Taniyama-Shimura. Diz ele que ele fez isso porque ele não queria ser distraído, não queria atrair muita atenção. Afinal, desde o resultado do Rivet, trabalhar em Taniyama-Shimura era trabalhar também no último teorema de Fermat. Mas, sinceramente, eu acho que ele fez tudo isso sozinho porque ele queria a glória toda para ele. Era um sonho de infância, era sem dúvida nenhuma o problema em aberto mais popular que havia. Enfim, eu acho que rolou aí uma vaidade. O que importa mesmo é que em 1993, Andrew Wiles apresentou uma série de 3 conferências revelando ao mundo que havia provado um caso especial da conjectura de Taniyama-Shimura, mas que era suficiente para acomodar o teorema de Rivet. A última linha da sua apresentação foi: corolário, último teorema de Fermat. E ele fechou a palestra dizendo: acho que eu vou parar por aqui. Teve chuva de aplausos, muitos parabéns, mas esse não foi o fim da história. Isso porque o Andrew Wiles havia cometido um erro na sua demonstração. E se ele não corrigisse esse erro, seria apenas mais um numa longa lista de diversos matemáticos que achavam que tinham provado o último teorema de Fermat, mas na verdade não tinham. Só que essa história teve um final feliz e em 1995 a prova foi corrigida e finalmente caiu o último teorema de Fermat, o problema mais famoso em aberto da matemática até então. Wiles ganhou uma chuva de prêmios por conta disso, mas curiosamente não levou o prêmio de maior prestígio dentro da matemática, a medalha Fields. Isso porque esse prêmio só é dado a matemáticos com menos de 40 anos de idade. E Andrew completou 40 anos antes de apresentar a prova do último teorema de Fermat. Mesmo assim, ele recebeu uma homenagem no Congresso Internacional de Matemáticos, onde é entregue a medalha Fields. Mas não era a medalha Fields. A prova do teorema é extremamente técnica, extremamente específica, tem mais de 100 páginas e é um assunto que pouquíssimos especialistas no mundo são capazes de acompanhar do início ao fim. Um problema de enunciado simples, que todos podem entender, foi resolvido depois de mais de 350 anos, usando uma matemática extremamente pesada que formou uma conexão profunda entre 2 áreas importantes e até então separadas dentro da matemática. Ao longo de todos esses anos, olha só quanta matemática se desenvolveu graças às diversas tentativas de se resolver o último teorema de Fermat, de pessoas que toparam o desafio mesmo sem ele ter importância intrínseca. Mas a grande pergunta é: será que o Fermat tinha mesmo uma prova para esse teorema? Aquela que era magnífica, mas que não cabia na margem? Muito obrigado aos membros do canal. Conheço o Dominando o Cálculo clicando no link da descrição e até o próximo vídeo.